Olá, o meu nome é Eduardo, eu sou estudante de enfermagem da Universidade Paulista Unip. Eu estou aqui fazendo um vídeo para orientação a todos os usuários dos refeitórios da Universidade Paulista Unip, como medidas especiais para redução e transmissão da Covid-19 em refeitórios. Covid-19, como todos sabemos, e quem não sabe, é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, aos quais os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e dificuldade para respirar, aos quais esses sintomas eles aparecem gradualmente e geralmente eles são leves. A transmissão costuma ocorrer no contato com pessoas infectadas por meio de secreções, como gotículas, salivas ou contato indireto com superfícies contaminadas. O âmbito da aplicação desse vídeo tem como objetivo reduzir os riscos de contaminação pelo Covid-19 nos refeitórios da Universidade Paulista Unip. Eu estou aqui falando sobre prevenção para a redução da transmissão da doença. Então eu elaborei esse vídeo, esse trabalho baseado nas orientações da Anvisa, focando em uma série de medidas preventivas para dar mais segurança a todos que trabalham na universidade, funcionários que fazem uso dos refeitórios para a alimentação. Primeiro eu quero definir o que é higienização. É uma operação que se compreende em duas etapas, posso dizer limpeza, que é a operação da remoção de substâncias minerais ou orgânicas indesejáveis, tais como restos de alimentos, terra, poeira, gorduras e outras sujidades, etc. E a desinfecção, que é uma operação que visa, por agentes químicos, a redução do número de micro-organismos, ou antisepsia, que é a operação que visa a redução de micro-organismos presentes em pele em níveis seguros. Então, o que são manipuladores de alimentos? Manipuladores de alimentos são qualquer pessoa que entre em contato direto ou indireto com o alimento, ou seja, os usuários, no caso do nosso vídeo, do refeitório da Universidade Paulista Unip. Agora que estamos cientes sobre higienização, eu quero falar sobre as regras básicas de higiene. Dizer que as regras básicas de higiene elas ainda são as melhores aliadas para a prevenção do contágio. Então, antes de usarem o refeitório, devemos retirar as máscaras de maneira correta, retirando-as pelas alças, nunca pegando pela frente, acondicionando-as em um local adequado, devidamente identificado com nome, função, local de trabalho. E essas máscaras reservadas elas devem ser guardadas em local indicado pela universidade, se não for armazenado com a própria pessoa. As medidas gerais a serem adotadas nos refeitórios da Universidade Paulista Unip pelos funcionários, ela deve visar a prevenção do contágio, e o refeitório deve ser utilizado apenas em necessidades específicas para alimentação, nunca para outra coisa que não seja específico alimentação, e também com uma adoção de série de medidas como distanciamento de mesas e cadeiras para evitar o contato mais próximo entre as pessoas. Então nunca devemos no refeitório ficar com as mesas próximas, sempre devemos dar o distanciamento necessário de uma mesa para outra. Em caso de mesa com mais de uma cadeira, intercalar uma cadeira com outra vazia no meio até a próxima. No término da refeição, a saída de imediato do usuário se fará necessário para evitar aglomerações e dar lugar ao próximo que está esperando para fazer a sua refeição. Então, após o término da refeição, nunca ficar conversando, sentado na mesa mexendo no celular. Terminou a refeição, já sai do refeitório para evitar assim a aglomeração e dar lugar ao próximo. Além disso, o refeitório ele deve ser totalmente higienizado ao término do horário das refeições por uma equipe treinada e orientada de limpeza, bem como o acesso ao refeitório ele deve ser exclusivo para os colaboradores da Universidade Paulista Unip, que estarão a partir de agora orientados sobre o uso do local. Agora eu vou falar para vocês as medidas de prevenção para
prevenção do contágio da doença. Todos os funcionários eles devem que fazem uso do refeitório, eles devem realizar a higienização das mãos e antebraços, principalmente ao entrarem no refeitório, antes e depois de manipularem, consumirem alimentos, antes e depois de manusear torneiras ou garrafas térmicas ou encostar alguma superfície de utensílios que não foram higienizados. E também devemos higienizar as mãos, é claro, após o uso do banheiro. Segundo, durante a permanência no refeitório, todos devem evitar rir, conversar, manusear celular ou tocar no rosto, nariz, olho, boca. E compartilhar objetos durante a permanência no refeitório deve ser totalmente evitado por todos. Exemplo, não emprestar celular, talheres, copos, isso tudo deve ser de uso individual. Porque, como eu falei no começo, a transmissão da doença é feita por gotículas em objetos, superfícies, então não devemos compartilhar de maneira alguma qualquer tipo de objeto de uso pessoal. Evitar o uso do refeitório sem necessidade, ele deve ser utilizado apenas em necessidades específicas para alimentação e com uma adoção de séries de medidas. No término da refeição, a saída, como eu falei, deve ser de imediato, para não ter aglomerações. Todos devem evitar fazer uso de copos e vidros ou pratos de porcelana. Se der para fazer uso de material descartável, é melhor. Vocês fazem a refeição, descartam esse material que foi utilizado em lixo devidamente apropriado, sem necessidade de estar lavando ele para fazer a sua reutilização. No caso de pessoas que levam marmita, não tem como, vai ter que levar a marmita de volta, então ela deve ser feito a lavagem dela com água, detergente, e a mesma deve ser secada e armazenada em saco plástico, e a pessoa deve levar consigo. Nunca deixar armazenado no refeitório materiais pessoais, como talheres, facas, marmitas, tupperwares. Sempre após o uso, levar consigo o que você trouxe. Se todos fizerem a sua parte ao usar o refeitório na universidade, vocês estão evitando a transmissão do vírus e o contágio. Então vamos lembrar, higienização das mãos, manter distanciamento, não fazer uso de objetos alheios, não emprestar objetos alheios, refeições rápidas e deixar o local. Fazendo a sua parte, então, todos estarão contribuindo para o contágio e a transmissão do Covid-19. Muito obrigado.